Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Bom poder estar com você, compartilhando deste momento de oração, de encontro com o Senhor. Tempo precioso, porque nele podemos vivenciar a nossa relação com Deus, revisitar a nossa experiência humana, ou seja, as nossas relações, os nossos encontros, as nossas atividades, o que temos feito e realizado. Tempo oportuno também para silenciar o nosso coração e acolher aquelas palavras que o bom Deus vai nos dizendo ao longo do nosso caminho. Feliz mais uma vez de estar aqui com vocês, compartilhando desta experiência de vida com Deus. O tema escolhido para este retiro, para este encontro com Deus, é providencial. Providencial porque vem de Deus. É Deus que, na sua infinita bondade e através dos seus meios, nos dá a graça de refletir, de pensar a nossa relação com Ele, através destes sugerimentos, destas intuições que acolhemos a partir da nossa comunidade. Te basta a minha graça. É o tema que a gente vai acolhendo como instrumento para viver melhor e com maior aproveitamento este momento de encontro conosco, com o irmão e com Deus Criador. Gostaria de compartilhar com você um pouco da minha experiência sacerdotal e missionária em terras birmanas, onde vivo o ministério que me foi confiado por Deus e pela minha comunidade. Compartilho porque assim gostaria de verificar com vocês esta palavra de Deus que nos é dada. De fato, a experiência missionária, o fato de deixar a própria terra, a própria família, se deslocar para uma outra realidade, é uma ocasião para viver a experiência da presença de Deus. O missionário, ele vai para outras realidades não porque é cheio de capacidades, não porque ele sabe fazer tudo, não porque ele tem as soluções de todos os problemas daquela nova realidade. Não, absolutamente não. Se assim o fosse, seria realmente um desastre. O missionário, ele vai para uma outra realidade porque lá ele também é chamado a fazer a experiência da graça de Deus. Fazer a experiência da graça de Deus junto a uma nova comunidade, a um outro povo e numa outra modalidade. Sou muito familiar, é claro, com a minha cultura brasileira, sei me mover, caminhar, viver em terras brasileiras com facilidade. A língua, a cultura me são familiares. O Mianmar se apresenta como um grande desafio porque a cultura é muito diversa, diferente. A língua, os comportamentos, o modo de entrar em uma relação, é tudo muito diferente comparado à nossa cultura original, de origem. Então, nessa descoberta do novo, entram em jogo muitos elementos pessoais, né? Entram em jogo também muitos elementos que pertencem ao ministério e também aquilo que eu sou chamado a fazer. E nesta experiência, nesta relação com o novo e reconhecendo aquilo que eu sou ou menos capaz de fazer, eu vou me percebendo que nem tudo sou capaz. Em tudo eu posso
dizer sim. Nem tudo eu posso falar, eu sei e vou te ensinar. Não, não é assim, né? Depois que cheguei no Mianmar, 4 anos atrás, eu fui percebendo que meu vocabulário precisou mudar. Eu fui percebendo que o meu vocabulário precisaria mudar, né? Então, assim, eu comecei a usar uma palavra que me foi ensinada aqui através dos meus amigos. Eu não sei. Eu não compreendo. Em muitas situações, em muitos momentos, este foi o primeiro elemento que tenho vivido, de reconhecer que eu não sei, que eu não entendi ainda, que eu preciso dar tempo. Então, falando deste nosso tema, Te basta a minha graça, um primeiro elemento que aparece, se apresenta diante de nós, é essa capacidade de se esvaziar. Eu não sei. Peço desculpas, mas eu não tenho a resposta. Vou procurar, vou tentar, vou dar o meu melhor, mas eu ainda não compreendo esta cultura, esta realidade, este trabalho. Esvaziar-se para poder acolher a graça de Deus. Se eu confio em mim mesmo e nas minhas capacidades, eu me estou fechando à graça de Deus, ou ao menos eu estou me fechando para não ver, para não perceber a graça de Deus. É claro, quando a gente recebe uma missão, a gente se sente todo capaz, forte e também na responsabilidade de dar conta daquela atividade, daquele trabalho, de prestar contas e dizer que deu tudo certo. Mas às vezes, na maioria das vezes, é necessário dizer, olha, eu tentei, eu dei o mim mesmo, eu tinha este focus, este projeto a realizar, mas não deu como eu tinha pensado. Eu preciso fazer as contas também com a minha fragilidade, com o meu não saber, fazer e aceitar, né? Com muita simplicidade, me dar a permissão de aceitar os meus limites. Eles também fazem parte da minha história, eles também fazem parte de mim, e me permitem mais e mais estar aberto à graça de Deus, né? Como disse São Paulo, né? Na minha pobreza eu posso experimentar quão rico é Deus. É na minha pobreza, no meu pecado, que eu percebo a grandeza de Deus na minha história. Um outro elemento, então, que vai aparecendo é este da flexibilidade. Se de um lado eu preciso me esvaziar para dar espaço, para acolher, por outro lado eu preciso também ser flexível. Flexível nas minhas ideias, nos meus princípios, nos meus valores até, flexível no meu modo de entender a vida, as relações. Não sempre é fácil, porque a gente vem agarrado àquilo que nós acreditamos, porque acreditamos que são as verdades da nossa história, que norteiam o nosso modo de pensar e de viver. Mas, para viver a graça de Deus, é preciso também ser flexível, porque Deus se manifesta em diferentes formas que a gente nem espera, formas imprevisíveis. E aí, se a gente não é flexível, a gente perde a ocasião de experimentar a presença de Deus, de perceber ao menos a sua presença entre nós. Ser flexível é saber e poder ver no diferente alguma coisa que fala forte ao meu ser. Ver fora dos meus horizontes alguma coisa que vai acrescentar à minha existência uma riqueza e me permitirá de crescer, de amadurecer. Esvaziar-se e ser flexível é nos permitir de acolher a graça de Deus.
aqui nas minhas relações, especialmente com um amigo, uma relação que estou cultivando já há mais de 2 anos. Um homem com quem a gente vai buscando crescer na amizade. E com ele eu tento conversar, tento me apresentar, dizer como eu penso a vida e busco também entender o ponto de vista dele, como ele se coloca diante dos fatos, dos eventos, como ele percebe também a nossa relação. E é interessante porque é um processo muito longo que requer tempo. E nessa relação com ele, eu vou percebendo que, de fato, é na flexibilidade, é no esvaziar que eu vou podendo conhecê-lo melhor, conhecendo as suas necessidades, conhecendo as suas capacidades, e a gente vai crescendo juntos. Um outro aspecto que tenho compartilhado aqui com os meus companheiros de trabalho são os projetos. A gente faz um projeto novo, a gente cria a partir das necessidades que a gente vai percebendo ao nosso redor, um projeto para dar uma resposta positiva àquela realidade, e a gente planeja, organiza, depois de tantos encontros, a gente consegue estabelecer metas, objetivos, tudo muito claro, mas os eventos, sobretudo relacionados ao governo atual, fazem saltar tudo, pular tudo, né? Tudo se transforma em modo diverso aquilo que a gente planejou e pensou antes, não? E aí a gente se sente incapaz de fazer alguma coisa pelo outro, incapaz de dar uma resposta, uma ajuda, e aí a gente pode correr o risco até de se fechar, né? De se entristecer e ficar na incapacidade de se doar. Então, que a palavra de Deus de hoje, te basta a minha graça, me ajuda a perceber que, apesar das minhas fragilidades e limitações, apesar das minhas incapacidades de realizar o projeto como eu gostaria, como eu tinha previsto, a graça de Deus, ela vem ao nosso encontro e realiza tudo aquilo que deve ser para o bem do outro. E aí os nossos projetos, eles ganham uma outra forma, produzem outros frutos, se valorizam de uma maneira diversa. É claro, quando eu mando os reports para o meu escritório na Itália, eles não entendem esse processo. Mas o que aconteceu? Você planejou isso e o resultado é diferente? Sim, o resultado é diferente porque não sou eu que estou realizando aquele projeto, não sou eu que sou responsável pelos frutos daquele projeto. É a graça de Deus que transformou e nos permitiu de acolher tão diferentes frutos, que são de vida e vida em abundante para aquela comunidade, muito melhores daqueles que eu tinha até mesmo sonhado. Querido irmão, minha irmã, um abraço a você, que Deus continue lhe abençoando e fortalecendo em sua caminhada. Permita-se de se esvaziar, de dar espaço à presença de Deus. Permita-se de ser flexível nas suas ideias, nos seus projetos, nas suas atividades, porque sendo flexíveis, a gente pode muito mais entrar nesta dança que é a relação com Deus. Nos abramos sempre mais à presença de Deus através também da nossa comunidade. Os nossos irmãos e irmãs são dons de Deus que nos permitem de crescer, de nos transformar e de sermos aquilo que Deus sonhou para nós. Um abraço grande, Deus abençoe a cada um e a cada uma de vocês em suas atividades, projetos, sonhos pessoais. Em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo.